diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse texto me fez pensar em muitas coisas. Era um domingo da ressurreição. Jesus, ele poderia fazer tantas coisas tão especiais, tão profundas, mas ele se preocupou em caminhar um trecho por uma estrada até um povoado chamado Emaús, para encontrar esses dois discípulos, esses dois homens. Pensa comigo, a obra que Jesus veio concluir e cumprir aqui na terra era grandiosa demais. Ele veio simplesmente salvar toda a humanidade, trazer redenção para toda a humanidade, mas ele ainda assim investiu tempo em caminhar alguns quilômetros com dois homens para explicar algo a respeito dele. Jesus, ele começa aqui, nesse texto, nos dá um princípio, um padrão, porque era o domingo da ressurreição, e no domingo, o que ele fez foi explanar sobre ele mesmo, foi compartilhar sobre Cristo. E isso é algo que me alegra, porque em algumas igrejas, isso acontece com frequência, viu, pastor Fábio? No domingo, compartilham sobre Cristo. E é o que nós mais estamos fazendo nesse período da graça, porque a graça nada mais é que o próprio Jesus. Aleluia. A graça nada mais é que o próprio Cristo. Só que é interessante que, ao longo do tempo, nós começamos a falar sobre graça, e aí é algo que é natural, que entra no nosso dialeto, no crentez, no nosso linguajar. Graça e lei. Nós começamos a separar o que é graça do que é a lei. E eu parei para pensar nessa passagem, se Jesus é a graça, e a Bíblia fala que Jesus estava lá na criação do mundo, na formação do mundo, o Antigo Testamento, ele está totalmente mapeado pela graça também. E a gente começa a separar sem perceber. De uns tempos para cá, parece que só tem o Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento nós precisamos aprender a conhecer e reconhecer a graça manifestada ali. O Antigo Testamento nada mais é do que o Novo Testamento em figuras. O Novo Testamento nada mais é que o Antigo Testamento totalmente aberto, transparente, sem nada oculto. E eu fiquei pensando, Jesus caminhou esse caminho de Emaús com esses discípulos, e a Bíblia fala que os discípulos reconheciam Jesus como alguém poderoso em palavra e poder, e atos, e obras. Então, uma das coisas que era característica de Cristo era que ele tinha o ensino como algo poderoso. As palavras que ele liberava sobre as multidões dos discípulos era algo muito poderoso, muito efetivo. Eu comecei a entender que Jesus, ele manifestava o reino e muitas vezes ele pregava o reino. E talvez você ache que não, mas existe uma diferença. Manifestar o reino ele fazia para a multidão. Quando ele encontrava a multidão, ele declarava: é chegado a vós o reino de Deus. E logo em seguida, milagres, curas, sinais aconteciam. Ele pregava sobre o reino, milagres, sinais aconteciam. Mas ensinar sobre o reino é algo diferente.
quando ele juntava os seus discípulos, ele ensinava sobre o reino. Ele pegava os 12 e falava assim, olha, o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Ele ia dando todos os detalhes, ele ia dando todos os sinais, todos os ensinos. E esse texto eu achei muito interessante porque a Bíblia fala que Jesus começou desde Gênesis, a partir de Moisés, né? Porque Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, desde Moisés, ele começou a falar sobre ele mesmo. Jesus começou a falar sobre Cristo, lá no Antigo Testamento. Ele começou a falar sobre ele mesmo, lá em Gênesis, Êxodo, Levítico. E eu perguntei, eu falei, não seria muito mais efetivo se Jesus aparecesse para esses dois e falasse assim, olha, sou eu, ó aqui, ó o furo na minha mão, sou eu, o Cristo. Eu falei, Senhor, mas por que o Senhor já não se apresentou como Cristo? E algo que queimou no meu coração, nós precisamos enxergar Jesus em todos os lugares, nós precisamos aprender a enxergar Jesus na palavra, nós precisamos aprender a enxergar Jesus lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, porque isso vai fazer acontecer na minha e na sua vida algo que aconteceu com esses discípulos. É eficaz para todo o restante da humanidade, que nós aprendamos com essa passagem, de que Jesus está em todo instante ao nosso redor. Em todo instante, no nosso devocional, Ele está lá. Na palavra que eu li, simplesmente porque eu abri a Bíblia do nada, Jesus, Ele aparece lá. É interessante que eu até compartilhei no momento que eu fiz esse período de oferta aqui na última vez, que a Bíblia aqui fala que Jesus começou de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, começou a falar sobre Ele. E no Antigo Testamento, quando Moisés subiu no Monte Sinai, passou 40 dias e 40 noites diante da presença de Deus. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites diante de Deus recebendo instrução. Eu comecei a comparar e eu vi que uma obra tão grandiosa, por exemplo, como a criação do mundo, foi detalhada em apenas um capítulo. Gênesis 1 fala da criação do mundo. Mas 40 dias que Moisés ficou diante da face de Deus no Monte Sinai, foram 7 capítulos detalhando. Para comparar, o que seria, qual a obra mais importante seria, qual a obra mais grandiosa seria? Um mundo que foi criado a partir do nada, ou 40 dias que um homem passou na presença de Deus? Não tem muita lógica. A criação do mundo foi detalhada em um capítulo, mas 40 dias de Moisés foram 7 capítulos declarando tudo que ele passou lá. E sabe o que é interessante? Naqueles 40 dias foi entregue as tábuas da lei, foi entregue a Moisés os 10 mandamentos. E é muito interessante que foi simplesmente no 39º dia que as tábuas da lei foram entregues. O que Deus passou, foi no 40º dia que as tábuas da lei foram entregues. O que Deus passou 39 dias fazendo? Deus passou 39 dias falando sobre seu Filho Jesus, em figuras, símbolos e parábolas. 39 dias falando de Jesus. Sabe por quê? Sabe o que agrada o coração do Pai? Falar do seu Filho. Sabe o que agrada o coração do Pai? Falar de Cristo. Sabe o que é adoração genuína? É quando a minha canção, quando a minha oração fala ao Pai tudo que eu sei a respeito do Filho. Essa é a adoração mais profunda, mais poderosa. José, ele está lá no Antigo Testamento e ele é uma figura de Cristo. José no Antigo Testamento, a Bíblia fala que ele foi humilhado, espancado, vendido pelos seus irmãos. Todos aqui conhecem a história de José? Ele foi vendido como escravo,
Ele era um cara que tinha uma direção de Deus, ele simplesmente porque compartilhou algo que vinha do pai, ele gerou inveja, desavença entre seus irmãos, foi espancado, foi vendido, foi preso. Quando ele foi preso, ele interpretou o sonho do rei, e aí ele, por conta disso, foi levado à presença do rei, presença de Faraó, governou no lugar de Faraó. Ele era a autoridade, ele era a voz de Deus naquele tempo. O povo estava passando um período de sofrimento, de 7 anos de vacas magras, de fome, e eu acho isso tremendo, porque no período de dificuldade, somente homens de visão podem governar. É para esse período que o Senhor tem levantado a igreja. Amém. E a Bíblia fala que ele foi colocado na posição de honra. E vê se parece a história de José com a história de Cristo. José, então, ele está lá reinando, seus irmãos aparecem, e a primeira ação de José foi liberar perdão para cada um deles. E a Bíblia fala que José pediu que seus irmãos chegassem à tua presença, ele os perdoou e deu só uma direção: vai até o Pai e conte tudo que você sabe de mim. José é uma imagem de Cristo. José é exatamente um tipo de Cristo. Nós precisamos aprender a meditar no Antigo Testamento, enxergando Jesus em tudo. Então, quando eu chego, isso mudou a minha forma de estudar a palavra, isso mudou a minha forma de adorar. Meu momento de adoração é exatamente isso, como José fez. Eu vou até o Pai, eu falo tudo que eu sei a respeito do Filho, que Ele é o suficiente, Ele é o Salvador, Ele é o maior de todos na minha vida. Essa é a adoração mais genuína. Nós precisamos entender que quando eu tenho o Filho, eu tenho todas as outras coisas. Eu estava ouvindo uma ilustração de um pai, que o filho simplesmente foi convocado pelo exército, e esse pai amava muito seu filho, e ele morria de medo que seu filho morresse. E nesse período que ele foi para a guerra, o seu filho estava lá lutando, e ele com o coração apertado, morrendo de saudade, um homem de muitas posses, ele tentou amenizar essa saudade. Ele pegou e convidou um pintor, e pediu que ele fizesse um quadro. Esse pintor pintou um quadro do filho, para ele poder, de alguma forma, diminuir a saudade que ele tinha do seu filho. Só que tudo aquilo que ele temia, lhe sobreveio. Seu filho morreu, passou-se o tempo, a saudade só aumentando, um homem de muitas posses, faleceu também. E como ele era um homem muito rico, ele tinha muitas obras de arte, muitos quadros, e foi elaborado um leilão para que esses quadros, essas obras de arte fossem leiloadas. E esse leilão começou com o quadro do filho dele. Um quadro muito simples, bonito, mas a imagem de um filho que não tinha muita importância. E começou o leilão e ninguém deu lance nenhum. E quando ia já se encerrar o leilão, um dos seus criados, um dos seus empregados estava lá no fundo, e ele falou assim: olha, eu não tenho muito para oferecer sobre esse quadro, mas esse senhor e o seu filho foram tão bons para mim, que eu quero comprar esse quadro. Eu quero dar uma oferta de R$50. R$50 ele deu de oferta nesse quadro. E aí veio, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, vendido para o senhor lá no fundo, por R$50, e nós encerramos o leilão agora. Aí o povo ficou polvoroso, falou: ué, mas eu vim para comprar os outros quadros, eu vim para o restante do leilão, você está encerrando? E aí o leiloeiro, ele leu o testamento, e ele dizia que aquele que arrematasse do filho, ganharia todas as outras obras de arte, porque aquele que tem o filho, ele tem tudo. Aleluia! Essa é a maior realidade que nós temos para nossas vidas. E no Antigo Testamento, irmãos, são vários símbolos. Nesse período de 40 dias no Monte Sinai, uma das coisas que Deus foi detalhando para Moisés foi sobre como ele seria estruturado o sacerdócio,
como que seria construído o templo. Então, ele foi dando direções. E aí o Senhor estipulou um modelo de liderança, o sumo sacerdote. Só que o que acontece? Futuramente, o sumo sacerdote veio a cair, falhou. A Bíblia fala que seus filhos ofereceram fogo estranho. Então foi uma liderança falha. Então depois disso levantou-se os reis. Só que até o melhor dos reis também falhou. Foi Davi, né? Davi caiu, adulterou, tramou a morte de Uzias. Então, também foi um modelo falho. Só que é interessante que o sumo sacerdote, quando caía, quando ele morria, ou quando precisava ser substituído, quando ele falecia, se levantava o filho. O rei é a mesma coisa. Quando um rei morria, quem ficava no seu lugar era o seu filho. Agora, depois desses dois modelos de liderança ter falhado, o Senhor instituiu um modelo de liderança que perdura até hoje, que são os profetas. Nós somos profetas. Nós estamos aqui liderando um ministério profético. Porque sabe, uma das coisas que me chama a atenção, existem várias formas de ensinar a palavra. Algumas pessoas ensinam sobre a lei de uma forma tão dura, que nos gera medo. Ensina sobre a lei de uma forma tão pesada, que você não traz o seu dízimo, porque você tem medo que o devorador entre, porque se eu não dizimar, o devorador vai entrar na minha vida, e aí eu vou tomar um monte de multa, e aí eu vou ficar doente, e aí eu vou ter que gastar com remédio. Quantos aqui passaram por um período assim de medo? Nós vivemos um período assim, porque tinha um entendimento errado da lei. Outras pessoas ensinam que a graça é a hiper graça, né? A graça é tão abundante que Deus ele já não pune mais o pecado. E não é verdade. Na verdade, o Senhor ele descontou toda a ira dele no pecado. Descontou em Cristo. Ele foi o sacrifício. Ele sofreu as nossas dores. O castigo, é isso que diz a palavra, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que nós entendemos de uma maneira tão errada que aí eu passo a não cumprir mais nenhum princípio, porque a graça, ela me justifica. O Senhor já me perdoou. Aí vamos dar o exemplo do dízimo. Eu não dizimo mais mesmo, porque aí a graça cobriu todas as coisas. Quando na verdade, quando nós expressamos sobre Cristo, a forma como nós falamos de Cristo, é a forma como Deus vai falar de nós também, porque nós somos seus irmãos, seus cordeiros. E o meu ministério profético na terra hoje, não é anunciando a primeira vinda, mas anunciando a vinda daquele que vai vencer, que já venceu a morte e vai preparar a morada para mim. Nós estamos aqui, as nossas atitudes, ela profetiza, é um ministério profético, anunciando a segunda vinda de Cristo. Então, quando eu cumpro um princípio não porque eu tenho peso no meu coração ou por medo. Eu cumpro um princípio porque eu quero que as pessoas entendam que aquele que disse que virá, ele está chegando. Então, quando eu cumpro o princípio do dízimo, da oferta, eu estou entregando para falar assim, olha, aquele que foi preparar morada para mim, ele vem e não demora. Esse é um entendimento profundo da graça. Todas as vezes que eu saio para orar no shopping, como os juniores fizeram, eles estão expressando para aquelas pessoas, eu conheço um Cristo que mudou a minha vida, que quer mudar a sua, e Ele vem sem demora. Então, irmãos, eu passei a entender diferente. Porque quando eu lidero a minha célula, eu não lidero porque eu tenho um encargo, uma obrigação. Eu lidero porque eu anuncio a vinda daquele que está por vir. Quando eu cumpro os princípios que são básicos da minha vida cristã, eu cumpro porque quando eu faço, eu anuncio que aquele que virá, ele está por vir, está chegando. Então, irmãos, isso mudou a minha ótica, isso mudou a forma como eu comecei a enxergar o Evangelho, isso mudou a forma como eu passei a ter as minhas atitudes. Outro dia eu estava conversando com a Lília, eu falei assim, sofri com aquele multimídia no outro domingo, né? O suor, irmãos, estava descendo aqui nas costas.
E eu falei assim, ninguém vai me ajudar. Eu falei, eu estou aqui segurando o multimídia com um braço, tentando pegar a cadeira com a outra, sofrendo. A Liana correu ali, ainda pegou umas cadeiras para mim, tem que também, né, valorizar. Mas eu estava tão estressado, querendo deixar tudo perfeito, tudo arrumado, que eu falei assim, ninguém vai me ajudar querendo, sabe, pastor? Eu falei, ninguém pode fazer nada por mim? Ó, pobre pecador. Só que eu comecei a entender que eu estava fazendo aquilo ali, não era para que o culto fosse perfeito. Não era para que você pudesse ver as canções. Eu estava fazendo aquilo, porque aquilo anuncia a volta do meu Deus. Irmãos, nós precisamos ter isso queimando no nosso coração. Sabe, todos os ministérios, o filho era quem era levantado. Os profetas não. Os profetas o Senhor simplesmente levantava porque existia necessidade. Sabe por que você foi alcançado? Porque você é fundamental para Deus. Você pode se considerar o último lactobacilo vivo do Yakult, é você. Você é a pessoa mais importante para essa obra. E o Senhor levanta profetas, porque Ele precisa manifestar sinais no nosso meio. A única exceção foi com Elias e Eliseu. Eu quero falar da figura de Elias e de Eliseu. Elias, ele representa Deus. Eliseu simboliza Cristo. Os milagres de Elias foram milagres de juízo. Os milagres de Eliseu, milagres que manifestavam a graça. Por que houve uma única exceção? O profeta Elias foi levantado, e quando ele foi passar o seu ministério, Deus deu uma direção: levante Eliseu. Ele poderia ter levantado outro profeta na outra parte de Jerusalém, mas ele ordenou, porque existe um símbolo. Elias representa João Batista, Eliseu representa Jesus. Então, olha só, os milagres de Elias foram milagres de juízo. Elias, ele caminhou nas montanhas, ele caminhou afastado da população, afastado de toda a sociedade. Ele tinha uma vestimenta totalmente peculiar, totalmente diferente, assim como João Batista. Ele fala que João Batista, ele se vestia de pele de cordeiro, comia iguarias, né? Gafanhoto com mel silvestre. Ó, domingo à noite, hein, pastor Fábio? Eu vou te pagar lá no shopping, um filé de gafanhoto com mel silvestre. Tinha comida separada, diferente. Eliseu, ele andava no meio do povo, no meio de quem precisava, no meio de quem tinha necessidade, como Cristo fazia. Ele andava no meio dos coronéis, ele se relacionou com Natã, ele estava envolvido com quem precisava. Jesus é exatamente assim. E o milagre mais impressionante de Elias, qual foi? Quem sabe? Quem se arrisca? Opa! Os profetas de Baal, quem falou? Os profetas de Baal, não foi? Uma ação poderosíssima. A Bíblia fala que, lá em 1 Reis, que os profetas de Baal, eles estavam reunidos no Monte Carmelo. E eles oravam, e eles fizeram um desafio e falaram: olha, aquele que o Deus é vivo e poderoso, vai descer fogo do céu e vai consumir todo o holocausto. E a Bíblia fala que Elias falou assim: não, pode orar aí à vontade. E esse período era um período onde o rei Acabe reinava. Ele era casado com uma mulher, gente boíssima, chamada Jezabel. A mulher era maluca. Ela era quem governava realmente, né? Era a mulher que mandava em casa. Irmãos, a mulher, ela é importante na vida do homem, né? Mas a gente entende que tem alguns princípios bíblicos, né? A mulher, ela não é inferior, ela é parceira. Mas existem os princípios de submissão. Amém? E nesse caso, Jezabel era maluca.
ela apoiava os cultos de Baal, que falava de promiscuidade, né? Eles faziam rituais com orgias sexuais, coisas horríveis, irmãos. Se mutilavam, se feriam. Então, eles começaram a fazer um rito lá em cima do Monte Carmelo, esperando que descesse fogo do céu. E aí Elias, quando chegou a hora dele, Elias até zombou, falou assim, de repente seu Deus está dormindo, de repente está acontecendo isso aí, ele foi no banheiro, né? Está acontecendo alguma coisa que ele não responde. Posso fazer meu período de oração? Aí falou, pode. Falou, então você vai fazer o seguinte, você vai trazer as 12 pedras, que simboliza as 12 tribos, porque todas as vezes, irmãos, que nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós precisamos nos apresentar em unidade. Amém. Sabe, quando nós oramos aqui pelo nosso prédio, o pastor falou assim, fecha os corredores, dá a mão para o teu irmão, na unidade, ao favor de Deus, na unidade, ao sim. Então, irmãos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus dessa forma. Então, Elias simbolizou as 12 tribos, e aí ele falou assim, olha, você vai fazer os caminhos ali, vai encher de água, e a Bíblia fala que ele encheu uma vez, depois mandou descer, pegar mais água, ele confiava demais no poder de Deus. E a Bíblia fala que quando ele orou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu toda a água, só que era uma oferta de juízo. Qual foi o milagre anterior que Elias tinha declarado? Não vai chover, os céus vão se fechar, juízo. Por quê? Porque eles tinham se rendido aos profetas de Baal, eles tinham adorado a deuses estranhos, então veio juízo, veio aquela pancada, não tinha água, tinha fome, era um período de muito sofrimento, e então, quando caiu fogo do céu, o povo começou a declarar, olha, o Deus de Elias é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E normalmente a gente para por aqui, não é verdade? Só que o que acontece depois? Toda a nação se rendeu aos pés de Deus? Não. Continuou do mesmo jeito. Para pensar comigo, irmãos. Se tem alguma coisa que pode gerar desânimo na igreja, é quando os ministérios não avançam, não andam, não é verdade? Se tem uma coisa que gera peso na igreja, é quando a coisa não acontece, quando a sua célula não avança. Quantas vezes nós conversamos com alguns irmãos e falamos assim, não, mas não vem visitante, a célula não anda, a gente não multiplica, as coisas não estão, parece que as coisas mudaram. A Bíblia fala que depois disso, depois de que o ministério deu uma pequena falha, Elias, que teve toda essa autoridade para ministrar sobre os profetas de Baal, entrou numa depressão profunda, a ponto de fugir. Para ajudar, irmãos, porque a célula de Elias não estava indo muito bem. Aí, para ajudar, Jezabel ficou sabendo o que tinha acontecido e falou, não, eu quero a cabeça desse homem. Vamos, está ruim, agora parece que piorou. Quero que ele morra. E aí ele foge. Entra numa depressão profunda. Porque ele parou de enxergar o poder que Deus tinha na vida dele. A Bíblia fala que Elias fugiu. Quando ele foi falar com o Senhor, a primeira direção que Deus deu para ele foi, descansa, deita e dorme. Ele murmurando, lá no livro de 1 Reis, ele murmurando, e ele falando assim, olha, eu sou tão zeloso com a sua obra, eu sou tão persistente, faço tudo direitinho, fui lá, venci os profetas de Baal, e aí o que acontece agora? Agora querem tirar minha vida. Eu devia morrer, mas se ele quisesse realmente morrer, ele não tinha fugido, de Jezabel, tinha esperado lá, nem comido,
Por quê, irmãos? Porque quando você para de olhar para aquilo que Deus já fez e pode fazer na sua vida, tudo que vem no seu pensamento é uma visão distorcida do que Deus tem para você. A primeira direção que Deus deu para Elias: descansa, come e dorme. Ele comeu, dormiu, se levantou e foi para o deserto. Só que antes de ir para esse caminho, ele comeu de novo e dormiu de novo. Isso nos dá um padrão bíblico, irmãos, que repetir é de Deus, viu? Você pode comer 2 vezes tranquilo, que repetir está na Bíblia, viu, Falcão? Estamos bem, hein? Repetir está na Bíblia, pode ficar tranquilo. Mas por quê? Porque o que o Senhor queria era que ele descansasse para ver a manifestação do seu poder. Algo que eu acho fantástico é que Elias, em 1 Reis 19, você puder abrir comigo, 1 Reis 19, a partir do verso 6, a partir do verso 5, diz assim, exatamente essa passagem. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele bebeu, comeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí olha só, quando você tem uma visão errada do que Deus é para você, quando você tem uma visão errada do seu ministério, quando você olha muito mais os problemas do que aquilo que o Senhor já resolveu, Elias diz assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Sabe? Mas aquele irmão. Mas o pastor. Mas aquela outra igreja. Vou te falar, irmãos, eu trabalhei um tempo viajando pelo interior de São Paulo. E eu dirigindo, às vezes batia o sono, encostava onde dava, encostava, dormia ali, botava no celular, 20 minutinhos, recuperava ali para viajar mais o restante do percurso. E quem anda pelo interior sabe, o Bandeirantes ali, tapete bonitinho, tem uns pastos bonitos, né? Um monte de árvore. Eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou encostar o carro ali, vou ligar o rádio, vou cochilar uns 15 minutinhos ali. Aí entrei para o meio do mato, beirando ali o acostamento, aí vi aquele pasto bonito, verde, né? Falei assim, não tem isso aqui lá em São Paulo, né? Vou aproveitar, e desci, comecei a andar, e aí eu fui vendo no chão, e eu fui enxergando que não era tão verde, que ali andou passando alguns cavalos, alguns bois. Falei, não dá para deitar aqui, nem a pau. Mas a gente só percebe isso depois que a gente pula a cerca, né? Depois que a gente vai para o lado de lá. O pasto lá não é tão verde. E aqui foi o que Elias fez. Ele começou a falar, olha, eu tenho sido tão zeloso, eu tenho feito tanto, eu tenho cumprido tantas coisas na igreja. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus profetas, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora tentam matar-me. E olha só, o Senhor ele diz assim, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um fortíssimo vento, separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve uma brisa suave. Sabe, às vezes nós queremos, irmãos, uma intensidade no culto, e isso é bom. Nós queremos sapatear, falar em línguas
Tudo isso é maravilhoso. Nós precisamos encontrar onde Deus está, e às vezes o Senhor está no silêncio. Às vezes o Senhor está no cuidado do seu pastor, às vezes o Senhor está no cuidado do seu líder, às vezes o Senhor está no descanso, no momento que você está se alimentando aqui. Nós precisamos entender que nem tudo que é exterior é o que nós precisamos enxergar o Senhor. O Senhor às vezes não está no fogo, não está no terremoto, às vezes o Senhor está no sossego, na tranquilidade. Ele no verso 14 diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Voltou com essa conversa. E uma voz lhe perguntou, ele falou, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os israelitas rejeitaram a tua aliança e tal. Aí no verso 15 diz assim, volte pelo caminho por onde veio, vá até o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abimeloá, para suceder a você como profeta. Chegou o tempo de o juízo acabar. O ministério de Elias foi curto, foi pequeno. E a Bíblia fala que quando ele foi levado aos céus, Elias falou assim, olha, eu quero porção dobrada daquilo que esse homem viveu. A Bíblia fala que Elias fez 8 milagres. Eliseu fez 15. Ué, mas a conta está batendo. 15 em vida. Porque quando ele estava morto, colocaram uma pessoa morta dentro do seu túmulo, e ao tocar nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. 16 milagres, porque o Senhor ele é fiel com a sua palavra. Se você tem o filho, porque é o que a palavra está falando, você já tem tudo. Se você tem o filho, o compromisso do Senhor não é com você, mas com a sua palavra, e a palavra dele diz, nós estamos vivendo o melhor de Deus, esperando pela vinda dele, então eu preciso usufruir e desfrutar disso como filho. Eu tenho filho, por isso eu tenho tudo. Eliseu, ele manifestava a graça, ele simbolizava Jesus. Olha, lá em Lucas, capítulo 7, eu acho interessante, eu usei esse texto, essa semana eu fiz um texto lá no meu Instagram e eu usei esse texto, diz assim, Lucas 7, a partir do verso 33, Jesus falando, né? Pois veio João Batista, não comia pão nem bebia vinho e diziam, tem demônio, é muito duro, ele bate demais. Qual que era o discurso de João Batista? Raça de víbora, cambada de cobra, porque víbora é uma cobra, né? Era duro, era um discurso pesado. Quando o anjo apareceu, olha só, que tremendo isso, quando o anjo apareceu para o seu pai, para o pai de João Batista, a Bíblia fala que ele apareceu no lado direito do altar, aonde estavam as capas de Elias. Então ele falou, olha, apareceu e falou, você vai ter um filho, e ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele veio nessa unção de Elias, duro, juízo, se arrependa. E aí Jesus fala assim, olha, vem João Batista, e o povo fala, tem demônio. E continua dizendo assim, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um beberrão e um comilão, amigo de publicanos e pecadores. Então, ele está falando assim, ó, ninguém se alegra, né? Se é duro demais, está ruim. Se é graça demais, está ruim. Mas eles tentando ofender o Senhor Jesus, eles fizeram o maior elogio de todos. Porque o que era ofensa, para mim é um grande elogio. Ele é amigo de publicanos e pecadores, e eu sou esse. E porque eu sou esse, ele é meu amigo. E porque ele é meu amigo, eu estou suprido em todas as coisas. Talvez você pode falar assim, pastor, eu não sou pecador, então eu tenho uma triste notícia, ele não é seu amigo se você não for pecador. O pecado só é um acidente na minha vida. Mas porque eu sou pecador, ele se rendeu e se entregou por mim.
amigo fiel. A Bíblia fala lá em Cantares que os olhos do amado são como os olhos da pomba. É um olhar de ternura. E eu fico pensando que todas as vezes que eu deixo de olhar para esses olhos como os da pomba, esse olhar terno do Senhor, eu passo a ser como Elias. Ó céus, ó vida, ó azar. Todas as vezes que eu deixo de enxergar Jesus nas Escrituras, todas as vezes que eu deixo de enxergar Jesus no meu dia, todas as vezes que eu deixo de enxergar Jesus no cuidado dEle comigo, eu paro de olhar para os olhos dEle, eu passo a ser uma pessoa ruim, amarga, crítica. Quando eu olho, o meu olhar encontra o olhar de Jesus, eu vejo ternura, porque é assim que a Bíblia fala. Os olhos do meu amado são como os olhos da pomba, olhos de ternura. Eu imagino que seja esse mesmo olhar de ternura que a Bíblia fala que quando Pedro negou a Jesus e o galo cantou, cantou, depois dele ter negado pela terceira vez, a Bíblia fala que os olhos do Senhor acharam a Pedro. Sabe o que Pedro enxergou? Ternura, amor, cuidado, proteção. Por isso seu coração foi tão constrangido, porque ele fez o que poderia ser pior. Ele negou ao seu Cristo. Mas quando ele olhou para Jesus, ele só encontrou um olhar, ternura. Olhos como da pomba. É assim que o Senhor olha para mim todos os dias. É assim que o Senhor olha para mim quando eu me irrito com multimídia. É assim que o Senhor olha para mim. Olhos de amor. 2 Reis 4, 38. Eu quero falar rapidinho, para que a gente possa encerrar. Falei de Elias, mas eu quero falar de Eliseu. Eliseu significa meu Deus é salvação. Elisha, meu Deus é salvação. E Yeshua significa Yahvé é a salvação. Até o nome de Elias, de Eliseu, representa Cristo. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Irmãos, Gilgal era um lugar foi o primeiro lugar que Josué parou com o povo depois que eles saíram do Egito. Era terra de fartura. Foi lá que eles fizeram a circuncisão das crianças que não tinham ainda sido circuncidadas. Lá era um lugar de abastança, era um lugar que era a terra boa. Eles tinham de tudo lá. Só que no contexto a Bíblia fala que nesse tempo em Gilgal, fome assolava a região. Verso 38, depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça uma ensopada para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Olha só, ele já tinha falado: olha, só põe a panela no fogo e faz uma sopa com o que tem aqui. Assim como Deus falou para Adão: olha, de tudo você pode comer, tem tudo aqui. Não precisa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obra que eu criei para o homem é uma obra perfeita, já está pronta, completa. Só que assim como Adão, esse cara foi lá e falou assim: não, mas acho que Deus está esquecendo de alguma coisa. Vou procurar uma coisa, olha, tem uma planta aqui bonita. Vou colocar essa aqui na sopa também. Não, mas acho que o Senhor não vai se agradar de deixar eu passar um aperto para entregar, por exemplo, o meu dízimo. Quando eu tenho essa atitude, irmãos, eu estou falando, não interessa o que está por vir.
Deus é o meu supridor, Ele é suficiente. Então esse cara falou assim, eu vou ajudar, vou dar uma força para Deus, vou colocar aí um legume a mais. Então diz assim, um deles foi ao campo para comer legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos e encheu dele seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-la. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Levítico, lembra lá, no caminho de Emaús, que Jesus foi falando sobre ele, nos 5 primeiros livros, lá em Levítico, tem 5 ofertas de farinha. Das 5 ofertas, 4 apontam para a morte de Cristo, uma aponta para a sua vida. Levítico 2, sete minutos para a gente terminar no horário. Levítico 2, a partir do verso 1, diz assim, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Diga assim, melhor farinha. A melhor, tudo que é o melhor, aponta para Jesus. A melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso. Quando Eliseu falou assim, olha, tem morte na panela? Farinha. Tem morte no seu dia a dia, nas suas finanças, tem morte? Farinha, a melhor farinha é Jesus. Acrescenta Jesus no seu ensopado que a morte vai embora. Acrescenta Jesus no seu dia a dia que toda a morte vai embora. Toda batalha vai embora. Jesus, ele venceu a morte, sabe como? Indo até o inferno. Ele foi até o inferno. Quando ele foi até o inferno, ele retirou o poder da morte sobre nós. Sabe o que ele acrescentou no inferno? A melhor farinha. Agora olha que interessante, verso 4. Está falando de outra oferta. Agora do que era preparado com a farinha. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha. Bolos feitos sem fermento, amassado com óleo. Olha só que interessante. Quando o anjo apareceu para Maria, ele falou assim, você conceberá e dará à luz a um filho, sem o auxílio do homem, coberto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá, não é assim que está escrito? O óleo, ele simboliza o Espírito Santo, a unção. O Espírito Santo te cobrirá, você será ungida. A melhor farinha que está no seu ventre, a oferta de cereal, o pão sem fermento que está no seu ventre, coberto de óleo, de unção, do Espírito Santo. Olha só, outra oferta, os pães finos, ou pães finos, sem fermentos e untados com óleo. 30 anos se passam do ministério de Jesus. Quando ele desce as águas, a Bíblia fala que ele foi coberto pelo Espírito Santo, e uma voz do céu declarou, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Coberto com esse mesmo óleo, coberto com essa mesma unção. Jesus está em Levítico. Quando você começa a enxergar Jesus na palavra, ele vai encher o teu coração dia após dia. A Bíblia fala lá em Emaús, no caminho de Emaús, Lucas 24, para a gente encerrar. Queria chamar o louvor, se você puder ficar de pé. Lucas 24. Como nós lemos, verso 28 diz assim, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez eles menção de passar adiante.
Jesus, quando se aproximou do destino, ele fez menção, ele falou, olha, eu vou seguir, eu vou embora, eu vou continuar. Só que os discípulos, eles tinham ouvido tanto da palavra, tinham ouvido o Senhor Jesus explanar com tanta perfeição sobre a palavra, que ele falou assim, não, fica com a gente, fica mais um tempo com a gente, não vai embora não. Verso 29, eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Então eles enxergaram Jesus. Então eles olharam e os seus olhos contemplaram um olhar como da pomba, um olhar de ternura. Os seus olhos foram abertos quando eles pararam de olhar para as dificuldades que aconteceu ao longo dos outros 2 dias, e eles enxergaram Jesus no partir do pão. Eles começaram a enxergar Jesus. Só que aí a Bíblia diz assim, então eles abriram os olhos, reconheceram que era ele, mas ele desapareceu da presença. E o verso 32, irmãos, foi algo que queimou no meu coração, e eu queria que queimasse no seu. E disseram um ao outro, porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? E quando ele não nos expunha as Escrituras? Quando eu enxergo Jesus na palavra, o meu coração arde. Quando eu enxergo Jesus nas Escrituras, quando eu tenho tempo com Ele, o meu coração queima, o meu coração ferve. Sabe o que nós precisamos como igreja para romper com essa cidade? Dia após dia, permitir que o meu coração seja queimado pela presença dEle. Dia após dia, permitir que o meu coração se encha dEle. Nós não precisamos inventar nada novo, não precisa de um mover novo, não precisa de uma estrutura nova, nós precisamos disso, queimar o coração com a presença dEle, olhar os olhos de ternura que o Senhor tem, deixar que o meu coração queime de amor por essa presença. Sabe, por isso nessa noite eu quero que você, irmãos, tenha o seu tempo agora, seja você esses 2 discípulos. Permita que o seu coração queime com a palavra. Permita que o seu coração queime na presença dEle. Quando você enxerga Jesus, quando seus olhos estão nele, seu coração ferve. Eu queria te convidar, fechar os seus olhos onde você estiver. E deixar que isso aconteça. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava. Deixe seu coração arder nesse momento. Quem é esse que vem? Tem o seu tempo agora. Abraçando. Quem é Sabe, não esse se preocupe. que vem, os constrangendo com olhar? Ele é tão sábio.